Irmãos, a igreja ela está tomando uma direção que ela é no mínimo muito perigosa, que é a de nós não atentarmos para a palavra de Deus. Eu nessa noite, pastor Rubens já fez a leitura do texto que eu quero mencionar, que é Atos capítulo 2. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para algumas características de uma igreja que ela é bibliocêntrica, que está centrada na Bíblia. E o meu objetivo hoje é apresentar essas características. Como eu disse, não vou fazer a leitura novamente do texto, mas eu gostaria de dizer algumas coisas para os irmãos. Primeiro, que em poucas fases da igreja, ela enfrentou tantas mudanças como ela enfrenta hoje. Mudanças, eu diria, de direção, de rumo, mudança de comportamento, mudança de conduta. E essas mudanças têm feito com que tanto a estrutura da igreja como a doutrina essencial da igreja, principalmente em relação à Bíblia, venha sendo ou esteja sendo aos poucos dilapidada. Essas mudanças, elas transformaram a igreja numa instituição muito mais antropocêntrica do que bibliocêntrica ou cristocêntrica, como alguns gostam de dizer. O que é uma igreja antropocêntrica? É uma igreja que procura agradar ao homem. O antropocentrismo busca exatamente isso, colocar o homem no centro das coisas. Hoje muitas igrejas gastam muito dinheiro com pessoas que fazem um trabalho de marketing para compreender o que é atraente para as pessoas na igreja. O que pode contribuir para que as pessoas se envolvam mais com a igreja e não necessariamente com a palavra de Deus. Um pastor aqui de Goiânia, não me lembro agora o nome dele, mas ele escreveu um livro chamado A Quarta Onda do Pentecostalismo Brasileiro. E nesse livro, a proposta dele, ele é membro de uma igreja neopentecostal, e a proposta dele é exatamente que a igreja ofereça um leque de produtos, e ele usa essa expressão, um leque de produtos que possa agradar aqueles que estão frequentando a igreja. Essa é uma situação um tanto quanto perigosa, quando a igreja se preocupa mais em agradar as pessoas do que em conduzi-las na direção da mudança de vida, de mudança de comportamento, de modo diferente de se relacionar com Deus. Sobre isso que nós gostaríamos de falar nesta noite, e essa relativização que a igreja hoje está sendo vítima, e a própria doutrina bíblica está sendo vítima desse processo de relativização, tem prejudicado de forma acentuada a conduta de muitas pessoas na igreja. Então, veja que o texto que o pastor Rubem acabou de ler aqui, aponta para características que devem estar presentes numa igreja essencialmente bíblica. Esse texto ele se refere aos primeiros dias da caminhada da igreja ali no primeiro século. E de uma forma muito clara, o texto vai descrevendo o que acontece numa igreja que é comprometida com a palavra de Deus. E é sobre isso que nós queremos refletir com os irmãos. E só vai aceitar isso aqueles que atentarem de fato para as Escrituras. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma orientação que Paulo deu aos irmãos de Éfeso, não na igreja de Éfeso. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, ele estava se dirigindo para Jerusalém, onde ele seria preso, levado para Cesareia, depois aconteceria uma série de coisas, e ele chama os irmãos da igreja de Éfeso
os líderes da igreja. Ele está numa cidade chamada Mileto, que ficava um pouco distante de Éfeso, e ele chama os irmãos e ele faz as seguintes advertências para aqueles obreiros. Ouça o que ele disse: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispos aqui tem o mesmo sentido de pastor, daquele que organiza, que dirige, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com seu próprio sangue. E ele diz exatamente o porquê disso. Ele diz: sei que depois da minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Agora pasmem, até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. E ao distorcer a verdade, eles mudam princípios e valores que a Bíblia tem para que nós por eles nos conduzamos. Eu quero, portanto, nessa noite, apontar algumas dessas características, como disse. A primeira característica de uma igreja bibliocêntrica, com base nesse texto que lemos, está em perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o conjunto dos ensinamentos que a igreja primitiva deveria seguir, para que ela se conduzisse de acordo com a vontade de Deus. Ela não poderia reinventar as coisas. Ela não poderia mudar o que já estava escrito. A doutrina dos apóstolos, ela é constituída pelo ensino completo dos apóstolos, com base tanto naquilo que Cristo lhes mostrou e lhes revelou, como pelos ensinos do Velho Testamento, os quais eles deviam observar os princípios morais, não exatamente os princípios legais, mas os princípios morais. Então, a doutrina dos apóstolos é esse tipo de conteúdo que eles precisavam observar. Então, veja que a igreja deve ser comprometida com a doutrina bíblica, sem querer viver de acordo com modismos teológicos. Sempre, irmãos, aconteceram isso, sempre. Se você acompanhar a história da igreja, por minimamente que você faça isso, você vai perceber que em todas as épocas da igreja, ela foi atacada por aqueles que gostariam, que queriam mudar a essência do ensino que deveria ser dado a ela. Na igreja primitiva, nessa fase aqui do apóstolo Paulo, nós tínhamos os judaizantes, nós tínhamos os libertinos, nós tínhamos vários grupos que queriam de todas as maneiras mudar os princípios e os valores da doutrina bíblica para a igreja. E o que isso trazia como consequência? A completa desestabilidade da igreja. E o que não é diferente hoje. Hoje, quando a igreja começa a acompanhar os modismos, quando a igreja começa a ficar no limbo, sem se definir exatamente o que ela quer, ela acaba se perdendo completamente. E é essa a condição hoje da maioria das igrejas no Brasil. Eu posso garantir para vocês que a maioria das igrejas pentecostais, que é o nosso caso, e neopentecostais, elas estão completamente ou quase completamente afastadas dos valores e princípios bíblicos. Hoje, se você for acompanhar
como anda a situação das igrejas pelo Brasil afora, você vai se assustar o modo como elas estão vivendo. Então, a igreja deve ser comprometida com a doutrina bíblica, sem querer viver de acordo com modismos. Isso implica em separar completamente dos padrões que o mundo impõe sobre ela. E aqui você pode alistar um sem número de coisas que o mundo, de alguma forma, quando a gente fala mundo aqui, nós estamos falando do modo como as pessoas vivem, os gostos, as diversões, aquilo que as pessoas fazem para que elas vivam com prazer. Hoje o que se busca é o hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer a qualquer custo, a qualquer preço. E é isso que as pessoas estão buscando. Não importa, é bom, dá prazer, então eu quero. Mas a igreja precisa distinguir-se desse tipo de conduta e mudar o seu comportamento. Veja só o que Moisés, ensinando ao povo, lá no começo, no princípio, ele diz em Deuteronômio, você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui para você, Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, ele diz assim, olha, portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Nós lemos a Bíblia e dizemos, não, isso aqui é para o Velho Testamento. Não, isso aqui não se aplica à igreja, isso aqui só se aplica ao povo judeu. Não, isso aqui não é para essa sociedade líquida, como disse Bauman. Isso aqui não é para essa geração de pós-modernidade. Isso aqui não é para ser aplicado hoje. Então eles estão distorcendo, ou eles estão torcendo, como Paulo disse, olha, vai se levantar no meio de vocês, pessoas que vão ensinar coisas erradas só para atrair vocês. Então a igreja precisa tomar cuidado com isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz aquele clássico texto, olha, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Em outras versões diz, não se conformem. Ou seja, você não deve meter-se na mesma forma que o mundo se meteu. E hoje a conduta das pessoas, ela é uma conduta completamente diferente daquela que Deus estabeleceu para que vivêssemos por elas. Amados, veja que isso é bastante comprometedor para a igreja. Ele diz, olha, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Isso aqui é uma expressão grega que significa metanoia. A metanoia é exatamente você mudar o seu jeito de pensar as coisas. É você refletir no que você está fazendo e você tomar uma decisão e dizer assim, eu não posso continuar fazendo isso. Eu tenho que mudar. Isso é metanoia. É o que a Bíblia, a expressão grega aqui é essa. Então, se você quiser ser uma pessoa diferente, que viva de acordo com os padrões bíblicos, você precisa passar por essa transformação, por essa mudança de atitude. Porque a mudança de atitude necessariamente vai levar a uma mudança de comportamento. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos corrigir a causa do nosso comportamento distanciado de Deus e não as consequências. Porque se a gente for corrigir as consequências, nós vamos ficar apontando erros aqui uns dos outros e não vai acontecer nada de mudança. Mas quando a gente reflete sobre o que está causando isso, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Por que isso deve acontecer? Ele diz, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós só poderemos desfrutar disso a partir do momento em que tomarmos uma atitude de mudar a nossa conduta, o nosso comportamento diante das exigências que tem a palavra de Deus. E aqui decorre uma outra coisa que nós precisamos também ter cuidado, que é de observar o que a palavra de Deus diz. É sabido que hoje, irmãos, a maioria dos membros das igrejas não estudam a Bíblia. No máximo, eles a utilizam como uma caixinha de promessa. Era uma caixinha mesmo, cheia de versículos, muito bem escrito, arrumadinhos ali, como se fosse um fichário. E todas as manhãs, as pessoas ao saírem de casa, elas iam lá e pegavam um versículo daquele e lia. Geralmente eram versículos muito bons, que faziam promessas, ou pegavam versículos descontextualizados para a gente ler. Então a maioria das pessoas na igreja hoje ainda usa a Bíblia como caixa de promessa, mas não fazem o estudo sistemático dela. E sem que isso aconteça, você não vai compreender os ensinos e os princípios essenciais da palavra de Deus. Nós devemos, além disso, ter uma clara distinção entre a doutrina bíblica e os costumes. Deixa eu te falar uma coisa. A doutrina bíblica, ela é universal em qualquer lugar no mundo ou em qualquer denominação. Porque ela se fundamenta nos mandamentos, nos preceitos e nos princípios da palavra de Deus. Isso é doutrina. Isso é o conjunto de ensino que a palavra de Deus nos apresenta para que por ele vivamos. Então é isso que nós precisamos fazer. Já os costumes, não. Os costumes ele vai de cada cultura, até de cada igreja, de cada denominação. Uma coisa que aqui na nossa igreja é errado, naquela outra igreja já não é. Isso é por conta dos nossos costumes, dos nossos usos. Eu, que sou mais um pouco antigo do que alguns de vocês, aqui na igreja, eu peguei tempo em que nós não podíamos tomar Coca-Cola, nós não podíamos ouvir rádio, nós não podíamos tomar banho com sabonete, nós não podíamos usar perfume, as mulheres não podiam sequer depilar o corpo, não podia fazer nada. Isso está relacionado aos nossos costumes, aos nossos usos. Mas nós então precisamos entender que usos e costumes a gente pode amoldá-los da maneira como nos é conveniente. Agora, doutrina bíblica não. Aquilo que é preceito bíblico, aquilo que é princípio bíblico, precisa ser observado. Por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, você não deve matar. Está escrito lá no livro de Êxodo, não matarás. Esse é um mandamento. Agora, mais importante até do que esse mandamento, são os princípios que subjazem a ele, os quais eu preciso observar. Quais são esses princípios? São muitos. Eu posso dizer, por exemplo, que é o amor com que eu devo amar as pessoas. Como que eu vou matar alguém que eu amo? O amor é o princípio que subjaz a esse mandamento de não matarás. Você não mata uma pessoa porque você acredita na transformação de alguém que mesmo seja errado. Isso é outro princípio. E eu poderia listar aqui vários outros, mas nós precisamos então estar atentos a isto, irmãos, que a palavra de Deus, ela deve ser observada criteriosamente para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A doutrina bíblica, ela não perdeu sua eficácia e nem a sua eficiência, tá? Ela continua eficiente e eficaz. Isso ela não perdeu isso por conta do que nós vemos hoje acontecendo como o liberalismo, o secularismo e tantos ismos que estão hoje minando a igreja no seu comportamento, na sua conduta. Veja, o pecado, diz a Bíblia, ele separa o homem de Deus. Mesmo que os falsos mestres, eles ensinem que isso não é verdade.
Veja o que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pode dizer, não precisa abrir, eu vou ler. Mas as vossas iniquidades são obra de pessoas iníquas, é pecado, é erro. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não adianta alguém chegar aqui e dizer, não, isso aqui não é pecado. Se as Escrituras dizem que é pecado, não adianta alguém chegar aqui e falar, não, isso não é pecado não, ou isso aí era pecado antigamente. Eu posso até dizer que os nossos costumes mudam com o tempo. Eu posso até dizer que muito do que fazemos hoje na igreja não fazíamos há 20 ou 40 anos atrás. E isso não afeta em nada a nossa relação com Deus. Mas um mandamento, uma doutrina bíblica, quando eu não a obedeço, não vivo de acordo com ela, isso compromete a nossa conduta de uma forma geral. Então, a primeira característica de uma igreja bibliocêntrica é que ela observa a doutrina centrada na Bíblia e vive por meio dela. Aqui, vou repetir, você precisa conhecer a Bíblia para que você viva por conta dos seus ensinamentos. Uma segunda característica ainda, apontada nesse texto, ainda no versículo 42, é a comunhão entre os membros da igreja. Irmãos, nós vivemos numa época de individualismo, de competição. Nós vivemos numa época de concorrência e muitas dessas concorrências desleais. Mas entre nós da igreja não deveria ser assim. Entre nós da igreja deveria haver comunhão plena, absoluta. O texto diz que havia comunhão entre eles. Veja, se a igreja quiser fazer a diferença onde estiver inserida, no nosso caso aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, seus membros devem manter comunhão, evitando a qualquer custo que essa comunhão seja quebrada. Eu não estou dizendo comunhão de você chegar aqui na igreja, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem, tudo bem. E você sai daqui e você só vai ver essa pessoa no próximo culto. Eu não estou dizendo de uma comunhão superficial, mas uma comunhão de verdade. Sabe, aquela comunhão que faz com que a gente sinta a dor do outro, que exista empatia, que exista sensibilidade, que nós saibamos, que nós nos preocupemos como ajudar aqueles que estão do nosso lado. A comunhão, ela não se realiza com olhares, com palavras superficiais. Ela só se efetiva quando de fato eu me interesso pelo outro. Como o apóstolo Paulo recomendou aos filipenses, olha, cada um não cuide do que é propriamente seu, mas do que é do outro. Nós precisamos ter interesse em ver o outro bem. Nós somos, dizem, os únicos soldados que numa guerra nós matamos os feridos. O que significa isso? Que eu vejo alguém na igreja que está passando por uma crise, seja ela de que natureza for, eu simplesmente dou as costas, isso não me interessa, isso não se diz respeito a mim, isso é problema de pastor, isso é problema de quem quer que seja, não meu. Mas a comunhão que deve existir entre nós, ela tem que ser uma comunhão que nos faça sentir a dor do outro, que nos faça sentir o sofrimento do outro, que nos faça tirar do nosso para ajudar o outro. Isso é comunhão de verdade. E é isso que falta muitas vezes nas igrejas. É isso que falta muitas vezes entre nós. Aqui nós estamos aqui numa aparente comunhão, mas a maioria absoluta de nós aqui, veja que nesse tempo de pandemia, o número de pessoas que estão frequentando as igrejas, ou o número de pessoas que está frequentando a igreja, é um número bem pequeno. Nós precisaríamos de conhecer uns aos outros pelo nome. Nós precisaríamos de conhecer uns aos outros para saber das suas dificuldades. Nós precisaríamos disso. Isso é, de fato, comunhão. Uma igreja onde não existe, ou onde existe a desunião, onde não há solidariedade, ajuda mútua,
compartilhamento das alegrias e das tristezas entre seus membros está fadado ao fracasso. Irmãos, ninguém gosta de ir a algum lugar onde ele não é valorizado. Ninguém gosta de estar num grupo de pessoas onde ele é desconsiderado em suas opiniões, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode contribuir. Mas nós fazemos exatamente isso dentro das igrejas. A maioria de nós, hoje, nós estamos vivendo uma fase que ela é complicada. Mas a maioria de nós nunca, depois do culto, ficou parado para conversar com alguém que nós não conhecêssemos. Nós falamos até com algumas pessoas, mas que a gente já conhece, já sabe o nome, já sabe de algumas... Mas eu não paro para conversar com o outro, aquele que eu não conheço, aquele que eu não sei o nome, aquele que eu não sei onde mora, onde trabalha, o que faz. Naquele que eu não conheço as necessidades. Isso é falta de comunhão. É essa comunhão que nós precisamos desenvolver. Eu sei que nessa fase de pandemia, tudo ficou mais complicado. Mas nós não temos grupos aqui na igreja de WhatsApp? Por que a gente não compartilha com os outros palavras de estímulo, de elogio? Eu vejo nos grupos sociais, tanto aqui dessa igreja como os outros que eu às vezes observo, nós publicamos tanta coisa de política, de fofoca, de tanta coisa que não tem o menor valor, a menor importância. A gente manda 3, 4 mensagens por dia. Mas você não vê uma mensagem, a não ser daqueles quadrinhos, daquelas figurinhas, uma coisa mecânica que não sai da alma de quem mandou, saiu da pena de quem escreveu. Nós não mandamos uma mensagem que toque a alma da pessoa. Nós não falamos uma palavra que estimula aquela pessoa a superar o seu obstáculo, a sua dificuldade. Nós conhecemos dezenas de pessoas que passaram ou estão passando por problema de doença, como essa doença desse vírus. Nós conhecemos famílias que estão de luto. Mas essa situação de pandemia nos tornou tão insensíveis que pessoas morrem do nosso lado, da nossa família, e nós achamos que é normal. Isso é porque falta-nos exatamente comunhão. Falta-nos a empatia para sentir a dor do outro. Falta-nos a capacidade de nos colocar no lugar daquele que está sofrendo. Eu vejo aqui o desespero de pastor Rubem, quando ele disse: irmãos, nós vamos orar. Rubem outro dia mandou uma lista no grupo, de um dos grupos aqui da igreja que eu participo, que eu só participo de um. Ele mandou uma lista de pessoas que estão internadas, que estão entubadas, Ele teve que mandar a lista para a gente poder orar, irmãos. Veja como nós estamos distantes. Isso era para a gente saber, era para a gente estar acompanhando, era para a gente estar orando, jejuando e suplicando a Deus graça e misericórdia para a vida dessas pessoas. Então são essas características que a igreja precisa desenvolver. A igreja não será vitoriosa enquanto um de seus membros não estiver em plena comunhão aqui. A desunião, ela estraga qualquer coisa. A desunião, ela acaba com as coisas. Deixa eu usar aqui um exemplo mundano para dizer mais ou menos o que eu quero falar. Vocês, de vez em quando, ouvem os técnicos dos times de futebol dizendo que estão constituindo uma família. Que aquele clube virou uma família dos jogadores. Que ali não é um plantel que estão ali os melhores jogadores que poderiam estar, mas é uma família. E ali eles têm concentração, eles almoçam junto, eles brincam junto, eles treinam junto, eles fazem bagunça junto, tudo deles é junto. Família, esse é um conceito que nós precisávamos adotar aqui na igreja. O conceito de família, nós somos uma família. Aliás, a Bíblia nos chama de família. Mas nós continuamos a querer viver independentes, meio que rebeldes, meio que afastados, meio como diziam alguns anos atrás, a ovelha negra da família. Então nós precisamos mudar isso. Amados,
A Bíblia diz que no que depender de nós, nós precisamos ter paz com as pessoas. Nós precisamos ter, assim, um relacionamento bom com as pessoas. Nós precisamos estar interessado pelas pessoas. Eu queria fazer um desafio para você, que você desenvolvesse amizade com alguém aqui da igreja com quem você nunca conversou. Que você começasse a experimentar esse tipo de relacionamento. Para orar, combina entre vocês dois, por exemplo, olha, essa semana vamos orar um pelo outro, vamos jejuar, eu vou jejuar por você, vou orar, você vai orar por mim. Sabe, irmãos, esse tipo de comportamento nós precisamos ter. Uma terceira ainda característica da igreja é exatamente, na sequência do que eu estou falando, é o compromisso com a oração. Aquela igreja primitiva, ela tinha um compromisso de orar. Eles oravam todos os dias. Era uma igreja que vivia de joelhos, por assim dizer. Paulo chegou a escrever aos Tessalonicenses o seguinte: orem sem cessar. Ou seja, mantenham sempre que você puder e se esforce para isso, uma atitude de oração. É óbvio que nós trabalhamos, nós temos a nossa vida privada, enfim, nós não vamos o tempo todo andar de joelho, mas atitude de oração eu posso ter. Eu posso me comprometer a estar refletindo, a praticar a hora silenciosa, que é uma prática que a gente nem ouve falar nas igrejas. O que é uma hora silenciosa? É quando você se abstém de ficar ouvindo qualquer coisa, seja na televisão, no rádio, no seu celular, no computador, e você vai meditar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver, eu desafio você a falar com alguém que você não conheça e trocar uma ideia e se propor a fazer esse tipo de coisa. Nós precisamos mudar, irmãos. É preocupante quando as pessoas da igreja preferem qualquer atividade do que a oração. Os cultos de oração em todas as igrejas que eu conheço é o menos frequentado. Há pessoas que chegam ao absurdo de dizer assim: hoje eu não vou ao culto porque hoje só tem oração. Exatamente isso, irmãos. Hoje eu não vou ao culto porque só tem oração. Como se a oração fosse algo de só menos importância. Como que se a oração fosse algo sobre o que eu não preciso me preocupar e que eu não dependo dela para viver. Jesus nos ensinou a orar sempre. Ele contou parábolas a respeito da necessidade de orar sempre. Os apóstolos nos ensinaram o valor da oração. Mas aqui, hoje as igrejas modernas, eu não estou falando da nossa igreja local, mas ela também pode ser incluída. O culto de menos participação é o culto de oração. Nós não temos disposição para nos ajoelharmos meia hora para orar. Dói o joelho, dói os cotovelos, eu não sei, falta palavras. Tem gente que se ajoelha para orar ou começa a orar, depois de 3 minutos ele já não tem mais o que orar, ele já orou tudo. Nós precisamos, irmãos, aprender a falar com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. E isso nós fazemos quando lemos a Bíblia. É a melhor maneira de se ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia. Você não precisa de ir para o monte orar. Você não precisa de ir para a casa de profetas e profetisas. Você não precisa de ir na casa de vaso. Basta você abrir a Bíblia e estudá-la. Se você quer ouvir a voz de Deus de modo audível, leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir Deus falar com você. Você quer falar com Deus sobre o que você precisa e você quer? Ore. Quando oramos, irmãos,
Nós estamos falando com Deus. Talvez você não entenda essa dinâmica da oração. O significado dessa oração. Quando você para diante de Deus e fica ali como Jacó no val do Jaboque, que passou uma noite de oração, e a Bíblia diz que ele lutou com um anjo ali naquela noite. Eu acredito que ele lutou com um anjo, como a Bíblia diz, mas a maior luta de Jacó ali não foi a luta física com aquele anjo. Foi a luta para mudar o seu próprio temperamento, a sua própria conduta. Irmãos, nós não estamos dispostos a orar até deixar Deus mudar as nossas vidas. Nós só queremos orar para Deus nos atender, mas não para que Ele nos molde. Nós precisamos orar a fim de deixar Deus nos moldar. Dizem que a oração, ela não é para mudar a decisão de Deus, mas é fazer com que nós a aceitamos. Mas o que a gente faz quando vai orar? Senhor, a gente leva uma lista de pedidos. Senhor, por favor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, abençoa fulano, abençoa cicrano, abençoa beltrano. Senhor, faz isso, faz aquilo outro, e etc, etc. Mas nós não estamos dispostos a dizer, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. A oração de Maria, por exemplo, quando o anjo lhe apareceu e disse, você vai ficar grávida, que era uma situação de altíssimo risco para ela, você vai ficar grávida e você vai ser mãe. E ela disse, como que vai ser isso se eu não sou casada, eu não tenho relação com homem? Ele disse, olha, você vai ficar grávida por uma ação do Espírito Santo, que vai descer sobre você. Qual foi a oração dela? Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Maria não pensou no risco que ela poderia correr do ponto de vista social, do ponto de vista da lei, do ponto de vista do que as pessoas iriam falar e olhar para ela. Ela simplesmente disse, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Será que você está disposta a orar e dizer, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade? Será que você está disposto ou disposta a abrir mão daquilo que lhe é caro para deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida? Esse é o intuito da oração, é fazer com que Deus molde o seu comportamento. O apóstolo Paulo, uma vez, ele estava passando por uma crise, era uma situação complicada na vida dele, e ele começou a orar. E a resposta que Deus deu para ele foi o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. Acabou. Quando Moisés estava na beira do Jordão, para atravessar o Jordão e cruzar o rio e entrar na terra, o Senhor disse para ele, você não vai atravessar. E ele tentou argumentar com Deus. Ele disse, mas Senhor, eu creio que a Bíblia não diz o diálogo que ele manteve com Deus, mas eu creio que ele disse, Senhor, eu estou caminhando há 40 anos com esse povo. Eu já aguentei todo tipo de bagaço aqui entre esse povo e agora eu não posso entrar. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Moisés, não me fale mais nisso. Acabou. E Moisés foi levado ao monte e de lá ele não desceu mais. Não sabemos o que aconteceu com ele, mas o certo é que ele não desceu. E deixou Deus fazer nele a vontade dele. Você precisa estar disposto a fazer isso. Você pode ter certeza de que sua vida espiritual não está bem, se você preferir, por exemplo, ir para a academia, assistir a um jogo de futebol, ir para uma situação de entretenimento, do que estar numa oração na presença de Deus. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja lá no Guará, e eu encontrei com uma irmã que não ia aos cultos de doutrina da igreja. Isso já tem mais de 20 anos. E aí eu falei assim, irmã, mas por que a senhora não está indo ao culto de doutrina e tal? Ela falou assim, pastor, eu não posso. Eu falei, mas o que houve? Não, é porque é dia de eu ir para a academia.
Aquilo me deu uma inspiração e eu preparei uma mensagem para a igreja exatamente sobre a minha vida espiritual não vai bem quando. E aí eu alistei uma série de coisas que a gente faz em lugar de estar na presença de Deus. E eu posso dizer com muita convicção para você que a sua vida espiritual não está bem se você prefere qualquer coisa a uma reunião de oração, a um momento de estudo da palavra, a um momento de meditação na palavra de Deus. E eu posso também garantir para você, não há substituto para a oração, portanto, se você não ora, não tem como você ficar bem diante de Deus. Você pode até usar um argumento que é muito utilizado. Deus é onisciente. Ele sabe, a Bíblia diz que Ele sabe o que eu vou dizer, mesmo antes de eu dizer. Mas uma coisa que você talvez não pense, é que Deus quer ouvir você. Ele quer olhar para você, Ele quer conversar com você. Ele quer falar com você. Ele quer mostrar para você que a conduta cristã não se baseia em coisas etéreas, em imaginações meio malucas, não. Coisas psicodélicas, não é nada disso. A nossa relação com Deus, ela ocorre da mesma forma que acontece a minha relação com qualquer um dos irmãos. É desse jeito que Deus se relaciona conosco. Então nós precisamos disso. Ainda uma quarta característica da igreja é que ela tem temor diante de Deus. A Bíblia diz que em todos havia temor. Irmãos, olha só. O temor a Deus não é medo de Deus. Não é exatamente você ficar assim, não, eu não posso nem, eu não sou digno de chegar na presença de Deus. Claro que você não é, claro que nós não somos. Ninguém é digno disso. Mas isso não é temor a Deus, sabe? O temor a Deus é a maneira como você se relaciona reverentemente com Ele, mas dando a Ele toda a prioridade na sua vida. O escritor de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Então, se você quer ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus direito, você precisa temê-lo nesse sentido. E o temor a Deus implica que você se aproxime dele, que você fale com ele. Imagine a figura de um pai, que você ama, que você adora, que você valoriza. Quando ele te chama, o que você faz? Você sai correndo de medo? Não. Você se aproxima dele e pergunta: o que o senhor quer? Em que eu posso servi-lo? Em que eu posso ajudar? É isso que é temor a Deus. É você chegar para ele e atender ao que ele diz. Você precisa conhecer a palavra dele para você saber o que é que ele quer de você. As Escrituras nos dizem, olha, procure conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é exatamente para a vida particular de cada um de nós, Ele tem. Então a gente precisa disso. Veja o que diz o escritor aos Hebreus sobre essa questão do temor a Deus. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. É essa a minha conduta que eu devo ter diante de Deus para mostrar que eu temo a Ele. O temor do Senhor, como disse, é o princípio da sabedoria. Agora veja uma coisa. A falta de temor a Deus nos leva ao pecado. É natural isso. Como disse Tiago, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. E o pecado, consequentemente, se afasta. Mas veja, a falta de temor a Deus nos leva ao pecado, e o que antes nos assustava,
agora não assusta mais. É natural isso, irmãos. Hoje, nós aceitamos com naturalidade o adultério, a impureza, a lascívia, a imoralidade, a mentira, o homossexualismo, piadas imorais, programas de cunho erótico, sexual, homossexual na televisão, frequentar ambientes comprometidos, e pasmem, como estádio de futebol, boates, ou qualquer tipo de entretenimento. Isso para a gente ficou normal. O que é que tem em fazer isso? Ninguém é de ferro. A gente precisa se divertir. A vida não é só igreja. Eu concordo plenamente. Mas você não pode confundir a sua liberdade para você dar lugar ao pecado. É como o apóstolo Paulo disse, que nós não devemos usar a nossa liberdade para pecar. E nós fazemos isso hoje. O pecado, ele está corroendo a nossa vida. A nossa falta de temor, ela terá um preço muito, muito grande. E eu garanto uma coisa, a maioria de nós não vai conseguir pagar. Finalmente eu vou passar aqui agora para a última coisa logo, que é a sexta característica de uma igreja bibliocêntrica é a sua unidade. Lembra que eu falei lá no começo de comunhão? A unidade da igreja é a argamassa que faz com que nós tenhamos comunhão. Se há essa unidade entre nós, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Uma igreja unida é uma igreja onde todos têm os mesmos objetivos na vida espiritual. Não é que todos pensam igual. Não é que todos fazem a mesma coisa. Nós não somos vaca de presépio. Nós não somos robozinhos. Nós não somos autômatos. Nós somos indivíduos. Nós somos personalidade diferente. Nós temos gostos, jeitos e tudo diferente. Mas na hora do bem comum da unidade da igreja, nós temos uma unidade. A gente faz tudo igual. Uma igreja unida é uma igreja onde todos cooperam dentro de suas possibilidades para o bem comum. Lá na igreja de Jerusalém, os irmãos contribuíam com aquilo que tinham. Sabe, era uma forma de poder participar. Uma igreja unida é uma igreja onde as contribuições financeiras, dízimos e ofertas suprem as suas necessidades, pois todos se interessam em ajudar. Eu creio que o fato de muitas explorações que tem com relação a dinheiro nas igrejas hoje, faz com que muitas pessoas não queiram contribuir. Eu acho que o melhor modelo de administração financeira das igrejas é o que acontece com algumas igrejas na Europa. Por exemplo, o conselho das igrejas se reúnem e fazem os cálculos do que elas vão precisar. Bom, nós vamos precisar de $100 mil para que a gente conduza todas as atividades da igreja durante um ano. Então pronto, nós vamos ratear isso entre os membros da igreja e nós precisamos que cada um contribua. E nós vamos ter os 100 milhões ou $100 mil, quanto a gente precisar. Mas como aqui no Brasil nós somos muito ambiciosos, nós transformamos as igrejas em holdings familiares, em que o lucro é mais importante do que qualquer outra coisa dentro da igreja, então isso fez com que muitas pessoas olhassem o dízimo e as contribuições como sendo coisas de exploração, mas não é. Eu posso dizer para vocês que numa igreja como essa, onde tem 400 membros ou mais de 400 membros, talvez aqui 1/3 tenha condições de contribuir. Porque aqui tem filhos, aqui tem esposas, aqui tem pessoas que não trabalham, aqui tem uma série de coisas. Então, desses quase 500 membros que temos aqui, talvez 1/5 tenha condições de dizimar. Então, a gente precisa pensar a respeito disso. Vamos lá, irmãos, eu quero fazer aqui algumas aplicações disso que nós estamos falando hoje aqui para os irmãos. Primeiro, se você não se sente comprometido com a sua igreja,
a ponto de evidenciar essas características que eu acabei de listar, deve repensar sua forma de ser como cristão. Entende isso? Pensa bem, se isso que eu falei aqui não te causou nenhum tipo de reflexão, comece a pensar na sua conduta enquanto membro da igreja. Segundo, se entre nós não houver plena comunhão, nos moldes que eu acabei de dizer, qual o testemunho que daremos para aqueles a quem evangelizaremos? Não passamos de um grupo social, não passamos de uma sociedade que atende a algumas demandas. Terceiro, a oração não deve ser ocasional em nossas vidas, mas no exercício diário, na igreja e em nossos ambientes domésticos. O que são ambientes domésticos? Os lugares onde a gente convive diariamente. Temer a Deus não é ter medo dele, mas reverenciá-lo e prestar-lhe culto com dedicação e sinceridade. Quinto, todos devemos contribuir para que em nossa igreja aconteçam milagres e demonstrações do poder de Deus. Coisa que às vezes a gente aponta, né? A nossa igreja não tem mais milagres. A gente não vê coisas sobrenaturais na igreja. Eu quero perguntar para você, você faz isso? Porque quando você aponta, a igreja não faz, você precisa fazer. Quando você diz, essa igreja não ora, você ora? Essa igreja não dizima, você dizima? Então nós precisamos refletir sobre isso. Sexto, sempre que depender de você, desenvolva a comunhão com todos os membros da igreja e contribua para o crescimento espiritual de cada um.